Bom dia a todos. É bom sempre estar aqui com vocês. Bom dia aos nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais e nós convidamos a todos, né, os internautas e os que estão aqui presentes, a se inscreverem no canal da Comunhão Espírita no YouTube, de forma que as reflexões que acontecem aqui na casa ao longo do dia possam cada vez chegar a corações que estejam necessitados. É a nossa forma de contribuir para socorrer aquelas dores que nós não conhecemos e não vemos, é poder ajudar na divulgação daquela doutrina que traz para a gente consolo, amor, ajuda, compartilhar, porque é isso que os nossos amigos do plano invisível fazem conosco. Eu comentava com a Maíse, às vezes eu me repito, para quem vem sempre na sexta-feira, acaba sendo repetitivo, mas às vezes nós temos algum irmão que está vindo aqui na sexta-feira a primeira vez, ou alguém nos assistindo, e se eu não contextualizar, fica sem sentido para quem não nos conhece, né? Na sexta-feira, nós somos 4 trabalhadoras, já acho que há uns 2 anos, né? 2 anos. E nós estamos aqui no estudo do livro Pão Nosso. Quando nós começamos aqui, nós estudávamos o Evangelho, fizemos todo o Evangelho segundo o Espiritismo, e num determinado momento, para escolher o livro que substituiria o Evangelho, nós escolhemos o Pão Nosso. E nós não sabíamos a furada que a gente estava se metendo, né? Então, porque é uma obra valorosa, mas Emmanuel é provocativo. E desse quarteto, coube a mim a tarefa de fazer o planejamento do mês, né? Eu estava falando para a Maísa, eu falei, eu não sei quem foi que me escalou para falar desse tema hoje, né? Porque de vez em quando acontece isso. Quando a gente pega o Pão Nosso, tem mensagens palatáveis, tranquilas, serenas, mas tem umas que para mim são complicadinhas. E a de hoje é assim, eu ainda estou aqui pedindo a espiritualidade para ajudar que a gente possa fazer uma partilha que agrade, que acate, né, que traga consolo ao nosso coração das reflexões que Emmanuel propõe. E como nós temos estudado o Pão Nosso, nós estamos na mensagem 153. Estamos quase terminando, o livro tem 180 capítulos. E essa obra de Emmanuel, como as outras da coleção, ele organiza a partir de um versículo. Então, ele busca no versículo do Evangelho, das cartas, uma inspiração para trazer para a gente uma reflexão, uma proposta. Por algum tempo, quando eu lia essas mensagens, eu as lia como se fossem verdades absolutas. Até que aos poucos eu fui entendendo e lendo com mais atenção a própria recomendação que os autores espirituais fazem das obras em geral na introdução, de que são sempre possibilidades de olhares, são sempre uma proposta de interpretação. Então eu convido a todos hoje, dever de casa, que ao longo do dia, quando tiverem um tempinho, vão lá na obra Pão Nosso e leiam a mensagem 153, para ver se, a partir da leitura de cada um, tem ali algo mais, alguma reflexão outra, além da que a gente está propondo aqui, porque sempre tem. Porque cada vez que nós consultamos as obras, que nós lemos, de acordo com o momento que nós estamos, de acordo com as caminhadas que nós vamos fazendo, nós vamos nos aprofundando e vamos ampliando os nossos olhares. Então, a proposta aqui é de uma pequena reflexão do que me tocou, o que me trouxe de pensamento, de reflexão dessa proposta, dessa mensagem do Emmanuel, que ele intitulou assim, Não Tropeces. E eu já comecei a me incomodar aí, né? Não tropeces, quer dizer, a gente não pode... O que é o tropeço? O tropeço é eu encontrar um obstáculo, né, que me impede temporariamente o caminho, né? E às vezes a gente bate o pé ali, né? Então a gente se sacode, se mexe,
dá uma mexida na gente. Às vezes a gente cai, se for um tropeço um pouco maior, a gente chega a cair, chega a se desequilibrar e depois retorna ao equilíbrio. E fazendo uma metáfora do tropeço, né? Nós, espíritos simples e ignorantes, não podemos tropeçar? Como é que é isso? Então já me incomodou o nome que o Emmanuel deu à mensagem. Não podemos tropeçar? Então vamos pensar um pouco nisso para ver de que forma, do próprio título, Emmanuel já nos faz uma provocação. Ele vai lá no Evangelho de João para buscar o versículo que vai inspirá-lo na mensagem que ele nos traz. E esse versículo que ele traz, é um versículo que fala da ressurreição de Lázaro. Nós não vamos ler toda a parte do Evangelho de João que fala disso, nós vamos nos ater apenas ao versículo, porque Emmanuel diz que cada versículo é uma pérola e tem o seu valor. Mas só para que todos nós entendamos, ele está inserido no episódio da ressurreição de Lázaro, que é um outro episódio também que nos traz muitos temas para reflexão. Ele foi lá no versículo 9 do capítulo 11 do Evangelho de João, que fala assim: Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Do que será que Jesus está falando? Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. A leitura do Evangelho, e a doutrina espírita vem nos trazer ferramentas para isso, ela deve ser sempre uma leitura para além do espírito encarnado que nós somos. Porque Jesus fala para o nosso espírito imortal. E o evangelista, para que nós entendamos, né, o registro que ele faz, esse evangelista, João, é um evangelista que permeou todo o seu texto por um entusiasmo, por um otimismo muito grande, que era uma característica de João. Então, que mensagem de entusiasmo e de otimismo João quis registrar ao fazer esse registro dessa fala de Jesus? Fazendo referência ao fato do dia ter 12 horas e que quem caminha na luz não tropeça. Emmanuel começa dizendo assim, que essa reflexão de Jesus tem vasta significação, ou seja, tem várias possibilidades de compreensão, de entendimento para cada criatura. E aí ele reforça, não há 12 horas no dia? Conscientemente, cada qual deveria inquirir de si mesmo em que estará aplicando tão grande cabedal de tempo. Então, Emmanuel já começa nos fazendo uma pergunta. Como nós estamos utilizando a preciosidade do tempo que nos foi concedido? O hoje. Como nós estamos usando as nossas horas, esses minutos que nós estamos vivendo? Fiquemos com essa pergunta. Fiquei me perguntando o que seria a representação das 12 horas do dia e da claridade. E questionava e buscava. Nós vamos ver que em alguns momentos do Evangelho, Jesus fala da meia-noite como a virada, um momento da renovação, um momento da transformação. Então, o que seriam as 12 horas do dia? E as 12 horas mais claras, iluminadas. E aí uma reflexão que nos veio, a época do Cristo, nós estávamos vivendo um período da própria luz no planeta. Será que nós conseguimos entender o que significou há mais de 2000 anos o próprio governador do planeta estar aqui na Terra? A própria luz aqui entre nós.
e que cuidou amorosamente da sua luminosidade para que ela não nos cegasse. A época que Jesus fala isso era a própria luz aqui na terra. E ele diz, aproveita e cuida, porque na luminosidade, na claridade, nós não tropeçamos. Não é assim em casa? Quando às vezes a gente acorda um pouco no meio da noite, está tudo escuro, a gente tem tendência a bater nas coisas, a tropeçar. Mas se a gente acende a luz, a gente vê com mais clareza. O próprio governador nos ajudando a enxergar com mais clareza as ferramentas que ele estava a nos oferecer para que nós pudéssemos tornar a nossa caminhada mais correta, no sentido de menos tropeços, de menos equívocos. Nós não entendemos a mensagem. E aí, séculos depois, nós vamos receber outra luz, outra lanterna para nos ajudar a clarear os nossos caminhos, que é a própria doutrina espírita, a nos ajudar a compreender a nossa existência aqui na Terra. E se nós caminhamos sob a orientação, sob o efeito da luminosidade do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita, nós temos aí ferramentas, nós temos aí condições de cuidar dos nossos tropeços. E que tropeços são esses? Tem uma mensagem de Humberto de Campos, no livro Roteiro de Jesus, que ele conta que Jesus se dirigiu ao Monte Hermon com o discípulo Filipe. E era uma subida trabalhosa, íngreme. E Filipe, volta e meia, parava nessa caminhada para tirar pequenos pedregulhos do pé. Sabe aquelas pedrinhas que entram na sandália e que às vezes incomodam o pé da gente? Ele parava para tirar aquilo. E estava cansado e caminhavam. Quando eles chegaram no alto do monte, eles tiveram aquela visão linda daquela paisagem, daquela luminosidade de quem pode ver as coisas de cima. E Jesus, que não perdia nenhuma oportunidade, diz a Filipe, está vendo, Filipe? O que nos traz desafios para a nossa jornada e que nos trouxe não foi a luz que nós alcançamos aqui em cima no alto do monte, mas foram as pequenas pedrinhas do caminho. O que muitas vezes nos faz perder o equilíbrio, às vezes cair, são as pequenas pedrinhas do nosso caminho. Como já dizem os poetas, os estudiosos, ninguém tropeça numa montanha. E que pedrinhas são essas do nosso caminho? Muitas vezes aquelas que nós não enxergamos, mas enxergamos no outro. O ciúme que ainda há em nós, a inveja, a maledicência, a intolerância, a arrogância, a belicosidade, a impaciência, a rudeza, a incapacidade de ouvir. Essas são as pedrinhas do caminho de alguns de nós, nem todas em todos os caminhos. Não é muitas vezes aí que nós nos desequilibramos? Não é muitas vezes aí que nós não conseguimos realizar aquilo que nós nos propusemos ao longo do dia? Às vezes, aqui na casa, nós temos o atendimento fraterno, nós temos os irmãos em tratamento físico e espiritual, nós temos os vários recursos de cuidado e de terapêutica para nos ajudar a nos tornarmos pessoas melhores.
E quando nós ouvimos alguns dos nossos irmãos e o outro nos ajuda a enxergarmos a nós mesmos, quantas vezes nós ouvimos as pessoas falarem do outro, das dificuldades do outro, dos desafios do outro, e quando nós convidamos a pessoa a refletir sobre si, sobre as suas dificuldades, é um desafio tão grande. Às vezes tem um queixume enorme de uma dificuldade, de uma doença. Outro dia eu perguntei para uma irmã, mas sim, e o que essa doença está te ajudando a aprender? O quê? Aprender? Só aprende quem precisa. Se eu acho que eu não preciso aprender, nada que acontece na minha vida me traz aprendizado. Para ela foi uma surpresa quando eu fiz essa pergunta. Então, tem situações que nós já estamos muito bem iluminados aqui. Eu volta e meia falo isso, né? Nada do que nós falamos quando passamos aqui por esse púlpito é novidade para ninguém. Para ninguém. Nada do que nós estamos pensando aqui nessa manhã é novidade para nenhum de nós. A questão é que a gente sabe muito, mas exercita ainda muito pouco. Porque na nossa caminhada, no escuro da ignorância, do desconhecer-se, do não olhar-se, não percebe que aquilo que está sendo oferecido é para cada um de nós, não é para o outro. É para cada um de nós. Se nós estamos aqui nesse desafio de tentar entender essa mensagem do Emmanuel, é para nós. De que tropeços Emmanuel está falando para nós? Quais são os tropeços da minha caminhada? Quais são os pedregulhos que têm me feito parar? Eu tenho tropeçado nas mesmas pedras? Eu tenho tropeçado nas mesmas dificuldades? Como é que eu tenho usado as horas luminosas do meu dia? O que é que eu tenho feito com essa doutrina da qual eu me aproximo, da qual eu me interesso? Eu acho bonita? Eu leio? Toda vez que eu leio, eu acho, nossa, fulano tinha que ler isso, vou mandar isso para fulano. Ou eu pego e digo, isso aqui é para mim. Por que é que essa mensagem chegou na minha mão? A minha terapeuta dizia isso para mim. Patrícia, pensa, pergunta para a vida. Por que é que isso chegou na sua mão? Por que é que essa pessoa chegou na sua vida? O que ela está te trazendo de mensagem? Ela dizia isso para mim. Então, se nós estamos aqui hoje falando sobre tropeço, como é que anda a nossa caminhada? Nós temos aproveitado as horas claras da nossa encarnação sob o efeito da luminosidade da doutrina espírita ou da doutrina cristã que nós tenhamos abraçado para poder iluminar o nosso caminho, para poder nos conhecer, porque essa luz, ela é a luz do quê? É a luz do autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Vamos fazer um exercício aqui rapidinho. Eu queria que vocês pegassem a mão direita e olhassem para a palma da mão. Olhassem bem para a palma da mão de vocês, olhem bem. Tá? Vejam todos os traços, certo? Agora vocês vão fechar a mão. E mentalmente eu quero que vocês desenhem todas as linhas da palma da mão de vocês. Todos os traços. Vocês dão conta de fazer? Mais ou menos, né? Como é que a gente diz que conhece o marido como a palma da mão? Conhece o filho como a palma da mão? Se nem a gente conhece. Como é que eu conheço o outro se eu nem me conheço? O iluminar-se, aproveitar as horas claras do dia da nossa encarnação, é nos conhecermos.
para que a gente identifique qual é a pedrinha do caminho que está nos fazendo tropeçar. E aí eu volto para a inquietude do título. Por que não tropeces? Como se fosse uma ordem. Porque eu sempre penso em Emmanuel dando ordem em todo mundo, né? Não pode, eu sempre penso assim, por mais amoroso que a gente saiba que ele é, né? E demonstrou isso no convívio com o Chico, mas aí fico sempre aquela disciplina. E como é que ele fala que eu não posso tropeçar? E aí nós nos lembramos, se vocês observarem, várias introduções de livros, mas em especial a historinha do peixinho vermelho, lá no livro Libertação, que os espíritos falam que o grande objetivo deles é porque eles já fizeram a caminhada. Eles já sabem o quanto dói, o quanto é difícil, qual é o caminho, e eles querem que a gente não cometa os mesmos erros. Não é isso que a gente faz com os filhos, com as pessoas que a gente cuida? Eu já sei que por aí não dá para ir. Aproveita teu tempo, não erra no mesmo lugar que todo mundo já errou. Vamos caminhar. Qual não será a nossa alegria ao final da nossa jornada estarmos todos juntos com aqueles que amamos? Qual não é a nossa dor de chegar um pouco mais adiante e ver que aqueles que amamos ficaram à retaguarda? É isso que Emmanuel está dizendo no Não Tropeces. Acordemos. Nós podemos ter uma caminhada mais livre de pedregulhos, sabendo aproveitar a ferramenta da luz do autoconhecimento que nos é fornecido pelo Evangelho do Cristo e renovado pela doutrina espírita, para que a gente se olhe, para que a gente veja o que é que eu vim aprender nessa minha caminhada terrena. Eu sempre digo isso quando tenho possibilidade. Joana de Ângeles diz, a gente não precisa fazer terapia de vidas passadas. Olha para a sua vida, olha, que nós vamos entender exatamente o que nós estamos fazendo aqui. O que é que nós viemos lapidar em nós aqui? Então usemos a luz do dia para nós não nos perdermos na sombra da noite. E o que é a sombra da noite? É o que nós não descobrimos ainda de nós, descobrir no sentido de tirar a cobertura. Nós ainda não tiramos o véu de nós, aquilo que nós ainda não enxergamos em nós mesmos e que nos faz cair, e que nos faz com que a nossa caminhada seja mais dolorosa do que ela precisa ser. Porque nós não estamos aqui para viver uma caminhada dolorosa. Nós temos todos os recursos para viver uma caminhada difícil, desafiadora, mas possível, diminuindo os percalços desse caminho. Quantas vezes nós perdemos a magnitude, a beleza do nosso dia, porque alguém falou algo que nos incomodou e a gente passa o dia inteiro aborrecido com aquilo. Ou então levanta cedo, se desentende no ambiente familiar e acabou. Faz uma guerra no ambiente familiar. Lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que eu gosto muito, que fala, né, qual o meio mais prático, qual o meio mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E os espíritos respondem, conhece-te a ti mesmo? Na resposta da 919A, que é de Santo Agostinho, ele fala assim, se a gente não entende o que é que está, qual é o julgamento que nós devemos fazer das nossas ações, então se eu passei o dia inteiro irritada por alguma coisa, paro, busco a luz das ferramentas, dos conhecimentos que eu tenho, e a própria doutrina aqui, por meio de Santo Agostinho, nos oferece uma, olho e falo assim, se alguém tivesse feito comigo isso que eu fiz em casa hoje, qual o nome eu daria a essa atitude? Esse é o julgamento que nós temos que fazer de nós mesmos,
para entendermos, para desvendarmos essas pedras do caminho que estão nos fazendo tropeçar, que estão nos gerando obstáculo a quê? A nossa autoiluminação, ao nosso próprio crescimento, para que a gente possa efetivamente fazer o exercício do autoconhecimento. Porque aí nós vamos perceber o que é que nós viemos lapidar em nós aqui. Se o motivo da minha ira de manhã na minha casa foi quando eu olho e faço de conta que aquela ação é de outro, e essa pessoa está fazendo isso porque foi contrariada no seu orgulho. Eu sou orgulhosa? Eu tenho orgulho em mim? Então eu preciso transformar o meu orgulho. Eu preciso cuidar do meu orgulho para que ele se transforme em humildade, para que eu desvende em mim o meu real tamanho, as minhas reais virtudes e compreenda também os meus defeitos, entendendo que na minha relação com o outro nós somos iguais. Mas se eu não dou conta de que eu sou uma pessoa orgulhosa, eu vou sair tropeçando e caindo toda hora, porque eu não descobri ainda que essa é a pedrinha que está lá. É a história do óbvio, né? O óbvio está embaixo do nariz e a gente não enxerga. Todo mundo vê, a gente não enxerga. Todo mundo. Então, o convite de Emmanuel, e aí me deixou um pouco mais serena, é um convite amoroso para que a gente se utilize da luz do próprio Cristo, da vida dele, e busque com os nossos esforços fazer igual, para que a gente não caia onde outros já caíram, para que a gente possa ter uma caminhada menos sombria, menos perdido nos nossos próprios defeitos. Que a gente possa, nesse mês que está começando, aceitar o convite que nos está sendo feito aqui. Olharmos para nós, acendermos a lanterna dessa doutrina que nos oferece tantas ferramentas para olhar para nós e ver o que é que eu estou fazendo dos meus dias. Como é que eu posso aproveitar cada minuto para ser uma criatura melhor? Para que eu não me perca na sombra dos meus equívocos e dos meus enganos, movida por emoções que eu ainda não conheço a meu respeito. Então, nós temos um compromisso, porque dizem que compromisso que a gente faz em público tem peso maior. E eu estou fazendo por vocês, esse compromisso, de nós nos olharmos, aproveitarmos o tempo do hoje, do agora, para a gente ser melhor e não tropeçar nas mesmas pedras que temos tropeçado até o dia de ontem. Nós devemos isso a nós mesmos, porque nós somos criaturas divinas. Nós devemos esse cuidado a nós mesmos. Nós somos obras primorosas do Criador e nós precisamos cuidar dessa obra, não com egoísmo, mas com um amor genuíno, para que nós possamos ir deixando brilhar em nós tudo de bom que ainda há em nós. E para isso a gente precisa iluminar o que ainda é sombrio, o que ainda precisa ser transformado, o que ainda precisa ser evangelizado. Então, no vigiai, vigiemos a nós. Vamos deixar o nosso companheiro de jornada livre da nossa vigilância. Porque se nós estamos gastando tempo cuidando do outro, tomando conta da vida do outro, a nossa vida está se embolando e se perdendo. Então, que nós cuidemos da nossa caminhada, da nossa jornada, juntos, sabendo que nós temos a luz do Cristo e a luz dessa abençoada doutrina a nos ajudar a iluminar os nossos caminhos. Tenham um excelente mês, porque nós vamos ficar um
Como eu vi no início do mês, nós vamos ficar um tempinho sem nos ver. Sintam-se abraçados, fortalecidos e que esse calor que nos envolve nesse momento nos dê ânimo e força para a hora que a gente tropeçar, a gente levantar, bater a poeira, tirar a pedrinha e seguir adiante. Porque Jesus nos aguarda, confiante, esperançoso de que nós somos capazes. Fiquem com Deus.